E aí, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu parei agora para gravar esse vídeo para vocês. Vai ser mais uma aula, tá, que eu vou dar para vocês aqui. E eu vou tentar gravar, né? Porque aqui é onde eu moro, toda vez que a gente vai tentar gravar uma aula, gravar um vídeo, ou a cachorrada começa a fazer um tropé violento, ou tem uns filhos de Beelzebub que passa acelerando moto aí, né? Mas enfim, vamos ver o que dá pra gente fazer. E eu dei uma paradinha agora, pessoal, que tava nos afazeres aqui, e eu decidi gravar esse vídeo aqui sobre um assunto muito polêmico no meio cristão, que é o famoso dízimo, tá? Mas calma lá, tá? Não sai do vídeo não, porque eu não vou aqui tentar fazer a tua cabeça para você ficar dando dinheiro em igreja e tentando defender uma coisa que a Bíblia não defende, tá bom? Na verdade, eu quero apresentar para vocês o dízimo de uma forma que vocês nunca viram isso, tá? Porque o que acontece? Eu já estou dentro do evangelho há 30 anos, tá? E sempre eu ouvi falar sobre dízimo, sempre no contexto de Malaquias 3:8, 3:10, né? Porque quem não dá o dízimo tá roubando a Deus. E é sempre aquela manobra de terrorismo religioso para fazer com que as pessoas dê o dízimo, dê o dinheiro na igreja. Só que até hoje eu nunca na minha vida vi uma igreja falando sobre dízimo, ensinando sobre dízimo e lendo na Bíblia exatamente o que a Bíblia fala sobre dízimo. Tá? Por exemplo, eu nunca vi nenhum pastor, nenhuma igreja falando sobre dízimo e lendo Deuteronômio 14. Nunca vi. Tá? E aí quando a gente vai ler a Bíblia, todos os textos que falam sobre dízimo, a gente vai ver que o dízimo não é nada daquilo que as igrejas estão pregando hoje. E por que isso? Porque a igreja hoje, pessoal, eu sei que tem muita gente que vai ficar chateada com isso que eu vou falar, mas a igreja, ela virou um meio de vida. Ela virou um negócio. E para esse negócio ele se manter em pé, para ele dar lucro e continuar mantendo, né, o salário da pessoa que está administrando, né, essa empresa, porque igrejas hoje nada mais são do que empresas, né? E para que essa empresa ela possa gerar lucros, né, e a pessoa que está administrando ali essa empresa possa continuar ganhando, o que tem que acontecer? Tem que entrar dinheiro, né? E aí, como as igrejas podem arrecadar dinheiro para manter sempre aquele cabide de emprego de pastores, né? De família de pastores e continuar aí tendo o seu lucro de forma vitalícia, né? É manipulando o texto bíblico e enganando as pessoas que não leem Bíblia. Porque o cristão, infelizmente, o cristão ele não lê Bíblia. O evangélico ele não lê Bíblia, o católico ele não lê Bíblia, as pessoas não lêem Bíblia. Essa é a realidade, tá? E aí elas são doutrinadas de uma forma que quando você fala para elas, você abre a Bíblia e fala, ó, você está sendo enganado. Não é desse jeito. Olha aqui, lê na Bíblia. A pessoa ela acha mais fácil apontar o dedo e falar assim, porque você é um herege, porque você está lutando contra as coisas de Deus, porque você está lutando contra a igreja de Deus. Ela acha mais fácil te julgar do que abrir a Bíblia dela e ler exatamente aquilo que a Bíblia está dizendo. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui e fazer um convite para você, que é de uma igreja, né, que você está sendo obrigado, né, a dar o seu dízimo, para que você analise, para que você não seja enganado. Tá? Porque se você frequenta uma igreja, provavelmente você está sendo enganado por ela. Tá? De um lado, você tem igrejas neopentecostais, né, que eles vão te prometer o céu e a terra para você, mas para que você coma do melhor dessa terra e possa herdar a mansão celestial no céu, para andar nas ruas de ouro, morar numa casa de puro cristal, né? O que você tem que fazer? Você tem que ser fiel a Deus no pouco e no muito te colocarei, né? E aí você tem que dar o dízimo, você tem que dar uma oferta e isso não é o suficiente. Você tem que queimar ali na fogueira, você tem que sacrificar tudo que você tem
para que você receba de volta. Isso daí, eu além da área da teologia, eu sou investigador profissional, eu trabalho com a área de inteligência, com a área investigativa, a área criminal. E pessoal, esse é o mesmo método que é usado por bandidos para dar golpe. Os bandidos, eles ligam para a pessoa e falam assim: ó, você ganhou o sorteio de um carro e tal, mas para você receber um carro, você tem que pagar a taxa de envio do veículo de R$ 500. O carro vale 80 mil e você paga a taxa de R$ 500 agora e nós vamos entregar o carro na sua casa. E aí a pessoa paga os R$ 500 e nunca recebe o carro. Né? Por quê? Porque não existe carro. Ou senão, você ganhou uma premiação em dinheiro aqui de 150, 200 mil reais, né? E aí, para você poder receber isso daqui, a gente vai ter que preencher o seu cadastro aqui, fica em R$ 200 o seu cadastro aqui, você paga, a gente preenche o cadastro e automaticamente a gente vai transferir para sua conta os 200 mil. Ué, mas é só preencher o meu cadastro aí, na hora de transferir os 200 mil, você desconta os 200, não é verdade? Mas esse é o método do golpe que os bandidos aplicam. E é o mesmo golpe que as igrejas aplicam, né? Porque você tem que dar tudo para receber de volta, não é? E as pessoas, sem conhecer a Bíblia, elas saem dando tudo que elas têm na igreja e muitas das vezes não recebem nada, tá? De outro lado, você tem igrejas pentecostais, né? Eu falei das neopentecostais e agora você tem as igrejas pentecostais, que são aquelas igrejas que também vão falar para você que você precisa ser fiel no pouco, porque o Senhor vai te colocar no muito. Então você tem que dar o dízimo porque o dízimo não é teu, o dízimo é de Jesus. E aí eles abrem lá Malaquias 3:8, né? Por acaso alguém pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E aí eles te obrigam a dar o dízimo e todo mês você vai dar o dízimo lá. E aí você vê as igrejas pentecostais crescendo cada vez mais com suas franquias, com seus pastores presidentes andando de BMW, andando de Mercedes, a família comendo do bom e do melhor, né? Os membros da igreja, muitas das vezes, coitados, passa mal, precisa ir pro UPA, ficar ali no UPA esperando um péssimo atendimento horrível, enquanto o pastor da igreja tem o melhor plano de saúde, pago às custas da igreja, fora do seu salário, vivendo do bom e do melhor. E não para por aí, porque às vezes você pode falar assim: mas esse é um problema das igrejas pentecostais e neopentecostais. Não, você pega uma igreja tradicional, uma igreja reformada, né, que gosta muito de criticar as igrejas neopentecostais, mas aí você vai numa igreja tradicional, numa igreja reformada, né, eles vão dizer pra você assim, eles vão começar a te ludibriar e vão dizer assim: não, você não precisa dar o dízimo para ser salvo. Dízimo não é um negócio para a salvação. O dízimo não, o dízimo ele não é obrigatório. E aí você fala: puxa, encontrei uma igreja verdadeira. Uma igreja que prega a verdade, uma igreja que não está preocupada com o meu dinheiro. E aí você vai para essa igreja, né, tradicional, muitas das vezes reformada, e aí na hora da oferta, eles vão ler lá, né, Malaquias 3:8, Malaquias 3:10, trazei os dízimos à casa do tesouro, porque o dízimo é do Senhor. Você precisa dar o dízimo, porque o dízimo não é teu, o dízimo é do Senhor. Né? A prova de que você ama a Deus é que você entrega o dízimo, você devolve o dízimo a Deus. Porque se você não devolve o dízimo a Deus, você não ama a Deus. E aí eles vêm com aquela extorsão psicológica e deixa a pessoa muitas das vezes numa crise que ela fala assim: pô, pra eu provar que eu amo a Deus, eu tenho que dar dinheiro na igreja. Né? Não importa se você ora, se você lê a Bíblia, se você luta contra o pecado, se você luta... Não. A prova de que você ama a Deus é você dar o dízimo, é você dar dinheiro na igreja. Ou seja, é o sujo falando mal lavado. Né? É sempre aquele ditado que o macaco sentando em cima do rabo e olhando do vizinho. Então, qualquer igreja que você vá que tenha esse contexto de dízimo, eles sempre vão te deixar na pior, ou eles vão te prometer uma coisa que Deus não prometeu, se você der o dízimo, ou eles vão te colocar o medo em você
para que você dê o dízimo para que o devorador não entre na sua casa, ou eles vão mexer com o seu sentimental com Deus. Não, porque se você ama Deus, você tem que dar o dízimo. Porque se você não der o dízimo, você não está demonstrando o seu amor para com Deus. Infelizmente é assim. E não adianta você falar assim, não, nas igrejas pentecostais, reformadas não é assim. Pessoal, eu fui de uma igreja reformada por mais de 3 anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, um dia o pastor na sala dele, sentado na minha frente, ele falou para mim o seguinte: é inaceitável uma pessoa que tenha um cargo na igreja e ela não dá um dízimo. Isso não pode. É de praxe na igreja. Quase que eu falo o nome da igreja, mas eu não quero entrar em polêmica. Ele falou assim, ó, é de praxe na nossa igreja que quem tem cargo na igreja tem que dar o dízimo, ou seja, é obrigada a dar o dízimo. Se a pessoa não dá o dízimo, ela não pode ter cargo na igreja. E ele ainda até usou a minha posição na igreja, que ele falou assim, ó, como você, por exemplo, você é um evangelista, não tem como você ser um evangelista e não dar o dízimo na igreja. Na minha frente, já jogando essa indireta em mim, né? Tentando mexer com o meu psicológico, né? Logo eu, que tenho conhecimento da escritura. E falou exatamente isso. Agora você vê, é inaceitável uma pessoa que tem a cargo da igreja e não dá o dízimo. Só que é aceitável, por exemplo, a pessoa lavar a igreja de graça, a pessoa tocar na igreja de graça, a pessoa dar aula na escolinha infantil de graça, ser professor da escola dominical de graça. Tudo isso é aceitável. Mas ela fazer de graça, sem dar o dízimo, aí não é aceitável. Enquanto muitas das vezes o pastor ele ganha da igreja, eles falam assim, não, o pastor ele tem que ganhar da igreja, né? Porque aí se vão um pastor, a igreja fala assim, ó, nós não temos condição de pagar o salário do pastor, acabou, você não acha pastor para pastorear aquela igreja lá, porque o pastor tem que ganhar da igreja. Só que aí o músico que estuda 4, 5, 6 anos música, ele tem que tocar na igreja de graça, porque ele tem que trabalhar por amor, né? Então vocês estão vendo que as coisas não batem, né? Não bate. E com isso daí, as pessoas ficam sendo enganadas, ludibriadas na igreja, dando dízimo, enquanto tem pessoas ali que, além de dar o dízimo, se mata, trabalha na igreja de graça, para ter um cara por trás comandando tudo isso daí, fazendo uma lavagem cerebral na tua cabeça, e ele tá ganhando. Enquanto você tá o dia inteiro ralando no sol quente para trabalhar, para chegar à noite na igreja, fazer lá o trabalho da igreja de graça e ainda dar o dízimo, ele tá o dia inteiro coçando, tá o dia inteiro andando para lá e para cá de carro, sem fazer nada, prega malemar 1 ou 2 dias na semana, e você tem que trabalhar por amor, ele não. Então o dízimo, ele é uma massa de manobra para fazer com que as empresas religiosas, com CNPJ e placas na frente, porque, que nem, por exemplo, você tem as lojas maçônicas, né? E você tem as lojas evangélicas. Né? Hoje em dia, não se chama igreja, se chama loja. Né? É um clube, é um CNPJ, você tem as normas próprias dela, ela interpreta a Bíblia do jeito que ela quer, e para você fazer parte daquele clube, você tem que dar o seu dinheiro todo mês para alimentar uma boca que tá ali, que não tá te abençoando em nada, não tá te fazendo nada, você não tira benefício nenhum daquela pessoa, no caso do pastor, ele não te dá benefício nenhum, tá? E todo mês você tá pagando o salário dele. Essa é a estrutura religiosa. E o dízimo, ele é usado para manter essa máquina religiosa, que não pode ser chamada de igreja. Por quê? A igreja, o evangelho de Cristo, ele é criado, ele é chamado para um propósito. E propósito este que essas, entre aspas, igrejas, elas não fazem. Por exemplo, se a gente pegar o evangelho de João, no capítulo 13, versículos 34 e 35,
Olha o mandamento que Jesus nos traz, tá? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, qual é o conceito de igreja? O conceito de igreja é aquele núcleo de pessoas que estão ali, que reconhecem as suas falhas, mas luta contra as suas falhas, e que recebem outras pessoas em falhas e que ajudam essas pessoas em falhas a vencerem as suas falhas. A igreja deveria ser um núcleo que, quando uma pessoa tem uma certa fraqueza, a igreja ajuda ela a vencer aquela fraqueza. O que acontece nas igrejas de hoje? A pessoa chega com uma fraqueza, você tem que se libertar dessa fraqueza. E aí, se a pessoa cai, a igreja inteira julga a pessoa porque a pessoa caiu. E isso daqui, eu tô falando, pessoal, num contexto assim, uma pessoa recém-convertida, que está começando a caminhar no evangelho e que está tentando ainda se limpar do mundo. Tá? Não tô falando daquela pessoa que já faz 30 anos que tá na igreja e vive caindo e vive pecando. Aí não. Esse tipo de pessoa, lá em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala que essa pessoa tem que ser excluída da igreja. Uma pessoa que dá mau testemunho, que não segue o evangelho de Cristo, que não se parece com aquilo que Cristo manda nós nos parecermos, essa pessoa tem que ser excluída da igreja. Só você ver lá 1 Coríntios, no capítulo 5, né? Enquanto tem umas igrejas aí que ficam, porque nós não podemos jogar ninguém fora da igreja, né? Porque se jogar fora da igreja, não cai o dízimo, né? Não, nós não podemos jogar ninguém fora da igreja, porque quem pode julgar é o Senhor. Então vai lá ler 1 Coríntios capítulo 5. Tá? Porque provavelmente no seminário teológico que você, pastor, estudou, vocês não estudaram 1 Coríntios capítulo 5. Tá? O corpo de Cristo não pode ter mácula. O corpo de Cristo não pode ter pessoas ali transgredindo o mandamento de Deus, vivendo uma vida de pecado constantemente. No meio, no seio da igreja. Não pode. Uma coisa é a pessoa ter uma fraqueza, ela tá ali lutando e cair uma vez ou outra. E outra coisa é uma pessoa vivendo um caminho de pecado. Tá? São duas coisas diferentes. Mas esse é o anseio da igreja. O anseio da igreja, se a gente pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja, ela era a igreja em que as pessoas que tinham propriedade vendiam suas propriedades, tá? O dinheiro era entregue para os apóstolos e os apóstolos, eles ajudavam na mesa dos necessitados. Era isso. Igreja era isso. Um suprindo a necessidade do outro. Amando uns aos outros. Esse é o conceito de igreja. Tá? Se a gente pegar Mateus 25, a partir do verso 31, o próprio Jesus vai dizer o seguinte, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, às ovelhas. Tá? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e vocês me hospedaram. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então veja que o próprio Jesus está falando aqui, ó. A herança é para aqueles que fazem o que eu estou dizendo. Tá? O contexto de igreja aqui é suprir a necessidade, é socorrer as pessoas que precisam de socorro, é curar aqueles que estão enfermos, é visitar aqueles que estão presos, é vestir aqueles que estão nu,
É suprir a necessidade dos necessitados. Esse é o contexto de igreja. E não para por aí. Se a gente for na carta de Tiago, né, que foi uma carta que Lutero, que é tão aclamado no meio evangélico, é uma carta que Lutero queria excluir da Bíblia, né? Mas Tiago, no capítulo 1 e verso 27, fala o seguinte, ó: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o verdadeiro cristianismo é se limpar do mundanismo, ficar longe das coisas do mundo, das concupiscências da carne e ajudar o próximo. Pronto, acabou. Essa é a verdadeira religião. Aí eu te pergunto, as igrejas fazem isso? Não faz, gente. Não faz. A igreja tem lá um negocinho lá para recuperar um drogado. Tem lá uma casa de apoio, um negocinho minúsculo lá, que ainda tem que ficar pedindo ajuda pros outros para poder manter. E aí você pergunta, quanto do dinheiro do dízimo que entra na igreja vai para essa instituição? Muitas das vezes não vai nada. Muitas das vezes não vai nada. Não vai nada. E aí tem muitos pastores, esses bandidos engravatados, que eles vão dizer assim: não, mas você não pode falar isso porque o dízimo é do Senhor, é de Jesus. A pessoa, quando ela está entregando, ela não está entregando para a igreja, ela está entregando para Jesus. Tá, e quem administra esse dinheiro? Não é Jesus. E você está administrando a igreja? Você está administrando o dinheiro do dízimo da forma que tem que ser administrado? Também não está. Por quê? Porque muitas das vezes a conta da igreja é paga com o dízimo, o salário do pastor é pago com o dízimo, né? O ar-condicionado da igreja é comprado com o dízimo. É feito maravilhas no templo da igreja com o dízimo, sendo que o dízimo não é para isso. O dízimo não é para pagar a conta de igreja. Tá na Bíblia isso. Dízimo não é para pagar conta de igreja. Até no Antigo Testamento, para vocês terem uma ideia, o dízimo, eu vou mostrar para vocês agora aqui na Bíblia, o dízimo ele não era dinheiro, ele era comida. E era proibido pela lei entregar o dízimo no templo em forma de dinheiro. Era proibido, tinha que ser entregue na forma de alimento, porque dízimo não era dinheiro, era alimento. O templo, a contribuição do templo era feita em dinheiro para uma manutenção, uma coisa ou outra no templo, em forma de imposto, que era a famosa didracma, né? Que a lei da didracma, ela tá lá em Êxodo, no capítulo 30, no versículo do 11 ao 16, que foi o imposto que Deus falou para Moisés que era para colocar. Então, todo homem acima de 20 anos, uma vez por ano, tinha que contribuir com esse dinheiro para o templo, e esse dinheiro era usado para manutenção do templo, trocar o véu do templo, fazer a reforma do templo em geral, tá? Na questão monetária. Então, esse imposto, depois vocês leem lá em Êxodo 30, versículos de 11 a 16, tá? Esse imposto que era pago apenas pelos homens, as mulheres não pagavam, era somente os homens acima de 20 anos. A partir de 20 anos, o homem pagava. Abaixo de 20 anos, o homem não pagava. Tá? Era um imposto de maioridade. Os homens acima de 20 anos, eles pagavam esse imposto. Tá? E isso agora vai estar lá em Mateus, no capítulo 17, né? No final do verso 17, onde diz o seguinte, ó, no versículo 24 vai falar, ó, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, ou as didracmas, dependendo da versão da Bíblia, né? Que o imposto, o valor era 2 moedas de dracma, era 2 dracmas, né? Por isso, didracma. Né? Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Então respondeu Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. O que Jesus está dizendo aqui? Pedro, essa lei, ela foi dada por um motivo. Tá?
Só que agora esse motivo sou eu. Né? Jesus não falou que ele é o cumprimento da lei, ele era o Senhor do sábado, ele chegou. Agora, não tem mais essa servidão do judaísmo, porque a partir de agora, o cristão, o seguidor, aquele que crê em Cristo, ele é filho do rei, filho do Pai, filho de Deus. Então agora, estas leis já não cabem mais na nova aliança. E aí Jesus fala assim, ó, Pedro fala, disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. E aí Jesus fala para Pedro, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrará um starter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. E o starter aqui, ele tinha o valor de 4 dracmas, tá? Que era o valor de 2 dracmas para Pedro e 2 dracmas para Jesus, tá? Só abrindo parênteses aqui, uma curiosidade para vocês. Por que que aqui, de todos os discípulos, somente Jesus e Pedro pagou esse imposto? Porque eles eram os mais velhos. Jesus já tinha aí mais os seus 30 anos. E Pedro provavelmente tinha ali os seus 20, 21, 22 anos. Eles eram os mais velhos. Os outros discípulos eram tudo molecada. Era tudo adolescente. Seus 15 anos, 16, 17 anos, tá? Porque em Israel antigamente era muito comum um jovem com 14, 15 anos já se casar. Porque já tinha uma mentalidade, né, de homem, diferente dos dias de hoje, que você vê uns molecão de 40 anos aí, que ainda já tá com 40 anos, barbado e ainda é moleque, né? Mas naquela época não. Então por isso que somente Jesus e Pedro que pagou essas dracmas, né, esse imposto. Então veja que esse imposto aqui era em dinheiro, para manutenção, né, para a benfeitoria do templo, fazer a manutenção do templo ali. Mas o dízimo não. O dízimo não. E agora que eu quero entrar com vocês nessa questão, mostrar para vocês na Bíblia o texto que vai falar sobre o dízimo, o que é o dízimo, tá? Porque esquece por enquanto lá Malaquias 3:8, 3:10, tá? Por enquanto esquece. Nós vamos ler agora Deuteronômio, no capítulo 14, a partir do verso 22. Nós vamos entender dentro desse texto agora, porque o texto é muito claro, não precisa nem interpretar. O próprio texto fala o que era o dízimo e como deveria ser dado o dízimo. Tá? O próprio texto diz isso. E aí, entendendo o que é o dízimo, aí agora a gente vai lá para Malaquias e entender verdadeiramente o que Malaquias está dizendo ali pelas palavras do Senhor. Tá bom? Vamos entender o que é o dízimo? Vou abrir a mente de vocês para vocês não ficar caindo nesses contos da carochinha, desse bando de vagabundo que quer ficar catando dinheiro de vocês. Tá? Então vamos lá? Vamos lá. Deuteronômio, grave bem esse texto aí, para você esfregar na cara do teu pastor quando ele vier falar asneira sobre dízimo. Tá? Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 22. Então o texto ele vai dizer o seguinte: verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente que o campo produz ano após ano. Tá? Então, para começar aqui, pessoal, o dízimo não era mensal. O dízimo era anual. Tá? Ah, mas meu pastor quer que eu dou o dízimo todo mês. Você não é obrigado. O dízimo, na Bíblia, ele é uma vez por ano. Para começar, uma vez por ano. Não é todo mês. Verdadeiramente darás todo o acréscimo da tua semente que o campo produz ano após ano. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus sempre. E agora uma coisa interessante aqui. Veja que aqui o texto não está falando que é para eles entregar o dízimo no local que o Senhor escolheu, ou seja, no templo, né? Lá em Jerusalém.
O texto aqui não está falando para eles entregar o dízimo. O texto está falando para eles comer o dízimo. E diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher para ali colocar o teu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e os primogênitos dos teus gados e dos teus rebanhos, para que possas aprender a temer o Senhor teu Deus sempre. Vamos continuar? E se o caminho for longo demais para ti, de modo que não sejas capaz de carregá-los, ou se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali colocar o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os por dinheiro e toma o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher e darás esse dinheiro por tudo que tua alma desejar, por bois, por ovelhas, ou por vinho, ou por bebida forte, ou por tudo que a tua alma desejar. E comerás diante do Senhor teu Deus, e te alegrará tu e a tua casa. E o levita que estiver dentro das tuas portas, não o abandonarás, porque ele não tem parte nem herança contigo. Então, esse texto aqui, ele deixa muito bem claro, ó. Dízimo, o que era o dízimo? Não era dinheiro, era comida. Comida, os primogênitos dos animais, né? Isso era o dízimo, era alimento, era mantimento, era comida, não era dinheiro. E aí, na lei aqui, o que o Senhor fala? Se você mora muito longe do templo, do lugar que o Senhor escolheu, não dá para levar, não dá para carregar, ou é muito pesado para carregar, o que Deus fala? Você vai vender esses alimentos por dinheiro, você vai trocar por dinheiro, e aí você vai até o lugar que o Senhor escolheu, ou seja, lá no templo. Chegando lá, você vai dar esse dinheiro por todo o alimento que você quiser. O que isso quer dizer? Você não vai dar esse dinheiro lá no templo. Você vai comprar novamente tudo o que você quiser de alimento. Então vamos supor que o cara produziu arroz, né? Vendeu arroz lá, tantas toneladas de arroz. Ele ia vender, pegar o dinheiro. Chegando lá em Jerusalém, ele ia fazer a feira. Ele ia comprar galinha, ele ia comprar animal, ia comprar vinho, azeite, grãos, o que ele quisesse. Aquele dinheiro, ele ia comprar o alimento. E depois que ele comprasse esses alimentos, ele iria levar o alimento para o templo. O alimento não era para dar o dinheiro, era proibido dar o dinheiro. A lei está falando isso daqui. Não era para dar o dinheiro, era para comprar novamente o que ele quisesse. E depois que ele comprasse, era para levar no templo. E além dele entregar no templo, ele tinha direito de comer também desse dízimo. Ele também tinha o direito de comer do dízimo. Tá? E aí no versículo 28 ele fala assim, ó. No fim de 3 anos, trarás todo o dízimo do teu acréscimo do mesmo ano, e o colocarás dentro das tuas portas. Aí esse dízimo a cada 3 anos era diferente. Esse dízimo a cada 3 anos já não seria entregue ao templo. Ele seria guardado dentro das tuas portas. Para quê? E o levita, porque não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estiverem dentro das tuas portas, virão e comerão e saciarão, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Deu para vocês entender? Então, como que foi a instituição do dízimo aqui? Tá? Nesse período, o templo, o sacerdote, Deus era o rei, e vamos dizer assim que os levitas eram o parlamento. Tá? Então, o dízimo era uma forma de armazenar comida. Lembra lá no Egito, quando José estava lá como governador, que ele interpretou o sonho lá do faraó, e eles produziram, armazenaram sementes, e aí depois quando veio a seca, todo mundo vinha comprar, vinha buscar alimento do Egito, né? Que até foi nesse período que Jacó com seus filhos
foram para o Egito e acabaram ficando por lá, né? Então o dízimo ele era um armazenamento de comida no templo, e esse armazenamento de comida ele era para alimentar os levitas, né? Porque os levitas eram uma tribo que elas trabalhavam para o templo, né? Era para o dizimista também com esse alimento festejar, se alegrando ali da colheita, se alegrando daquilo que Deus deu, e também era para alimentar, aqui ó, no versículo 28, para alimentar o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, esse alimento era um alimento assistencial. Tinha 3 funções o dízimo, que era festejar, se alegrar na presença de Deus pelas bênçãos que o Senhor deu, né, pelo plantio, pelo gado, pela criação, né? Alimentar os levitas que trabalhavam no templo perante o Senhor, fazendo ali o trabalho religioso, tá? E de uma forma assistencial para poder matar a fome da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro, daqueles que precisassem de ajuda. O templo deveria matar a fome dessas pessoas. É para isso que o dízimo servia, tá bom? Então, é só você analisar aí agora, em Deuteronômio 14, do 22 até o versículo 29, tá? Até o final do capítulo aí. Deu para vocês entenderem o que é o dízimo? Então vamos recapitular. Dízimo, repete comigo. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é comida. Para que era o dízimo? Para eu comer também do dízimo e poder festejar na presença de Deus, agradecendo a Deus por aquilo que ele me deu. Alimentar o próximo, né, o meu irmão, o levita, que estava ali trabalhando para Deus. E também ajudar o órfão, a viúva e o necessitado, o estrangeiro. Para isso que era o dízimo. Dízimo era dinheiro? Repetindo, não era dinheiro, era comida. Tá? E aí agora, nós vamos lá para o texto de Malaquias 3:8, 3:10, que é tão ensinado dentro das igrejas. Não é verdade? E o que acontece de engraçado aqui é que é o seguinte, eles sempre leem Malaquias 3:8, Malaquias 3:10, né? Vamos ler a partir do verso 6. Ó. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos tendes desviados das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de retornar? E aí vem o versículo 8 que geralmente as igrejas adoram, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis, em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubais toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? E aí fala assim, não, porque é na tesouraria da igreja. Só que o interessante é que a palavra aqui, a casa do tesouro, a palavra em hebraico aqui, traduzida de uma forma correta, é armazém. Se você pegar as Bíblias com a tradução mais correta possível, e eu aconselho você ler a Bíblia, a versão King James, que é uma das melhores, na minha opinião é uma das melhores. E ela traz essa tradução, tá? Trazei os dízimos ao armazém. Ao armazém. Por que armazém? Porque era comida, não era dinheiro, era comida. Dízimo era comida. Por isso que ele fala aqui, ó. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento, comida na minha casa. E provai-me agora, com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, a chuva, e derramar sobre vós uma bênção, que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Ou seja, não vai ter espaço para guardar comida.
E eu vou repreender o devorador por causa de vocês. O devorador aqui é gafanhoto, não é capeta, demônio não, viu? Gafanhoto, aquelas pragas da lavoura, praga de lavoura. O Senhor falou, se vocês for fiel e entregar esses alimentos, essa comida na minha casa, eu vou repreender as pragas da plantação e não vou deixar que a plantação de vocês pegue praga. Ou seja, Deus está falando assim, ó, eu vou fazer a plantação de vocês prosperar. Só que é aí que está o tal negócio. Deus ele faz essa promessa e o problema é que as pessoas leem só Malaquias a partir do verso 8. Que nem eu comecei a ler a partir do verso 6. Só que Malaquias, o capítulo 3, ele não começa no verso 6. Ele começa no verso 1. E antes do verso 1 você tem capítulo 2, capítulo 1. Para você entender esse contexto aqui de Malaquias 6, 7, 8, 9, 10 aqui do dízimo, você tem que ler os versículos anteriores. Agora, você quer ver como que a sua percepção vai melhorar quando a gente lê o capítulo 3 desde o início? Vamos lá. Malaquias 3 a partir do verso 1. Olha o que Deus fala através de Malaquias. Eis que eu enviarei o meu mensageiro. E aqui está falando sobre João Batista, né? E ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor, a quem vós buscais, virá de repente ao seu templo, até o mensageiro do pacto em que vos deleitais. Eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do refinador e como sabão dos lavandeiros. E ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi. Os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi? Os levitas. Então o texto aqui é diretamente ligado aos levitas. Os levitas eram os ladrões aqui. Porque o Senhor está falando que vai purificar os filhos de Levi, que eram os que comiam do dízimo. Tá? Versículo 3, vou ler de novo. E ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi, e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Justiça. Por quê? Porque eles estavam sendo injustos. Injustos. Eles estavam impuros, injustos. E aqui, Malaquias, Deus está falando através de Malaquias que Deus iria purgar os filhos de Levi, os levitas, para que eles pudessem ser justos, porque eles estavam sendo injustos. Tá? Vou ler novamente o versículo 3. E ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi, e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E aqui agora entra a parte chave que você vai entender sobre o dízimo. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desvia o estrangeiro do seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quem que dava os dízimos no templo para os levitas? Não eram os trabalhadores? Que plantavam, que cuidavam, né? E aqui, ó, o Senhor fala que ele vai vir veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários. E que também oprimem a viúva e o órfão e que desvia o estrangeiro do seu direito. Agora, que direito é esse? Que direito é esse? Lembra lá que a gente leu Deuteronômio 14, versículo 28? Que o dízimo era para alimentar quem?
o levita, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Nesse contexto aqui, Deus está furioso com Israel e com os levitas, com os sacerdotes, porque eles estavam privando, eles estavam tirando o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva de comer do dízimo. Eles estavam deixando as pessoas passar fome, sendo que tinha comida no armazém, e eles estavam deixando as pessoas passar fome. E por causa disso, muitos não estavam também dando o alimento, e tinha muita gente passando fome. E Deus estava irado com isso, porque eles não estavam cumprindo com a lei de Deus, que era matar a fome do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele do necessitado, né? E aí agora você vai entender o que Deus está dizendo. Eu vou ler agora o versículo 5 todo, e aí em seguida eu já vou ler o 6, 7, 8 para vocês entenderem melhor, tá? Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva, o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde o dia de vossos pais vos tendes desviados das minhas ordenanças, e não as tendes guardado. Retornar para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de roubar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. No quê? Nos dízimos e nas ofertas. Agora, deu para vocês entender por que Deus estava falando que eles estavam roubando a Deus? A explicação está no versículo 5, um versículo anterior, que nenhum pastor, nenhuma igreja lê em cima do púlpito. Deus estava dizendo que eles estavam roubando por quê? Porque eles não estavam alimentando o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então eles estavam roubando o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Por isso que eles estavam roubando a Deus. E aí você vem aqui em Mateus 25, Jesus explica muito bem isso daí. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Mas, Senhor, quando nós fizemos essas coisas, quando fizeres a um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Se você alimenta o próximo, o necessitado, você está fazendo a vontade de Deus, você está alimentando a Cristo. Quando você rouba o direito de alguém, você está roubando a Deus. Quando você rouba o próximo, você está roubando a Deus. Deu para vocês entender o contexto de Malaquias 3 agora? Dízimo, comida. Para quem? Para o dizimista que estava ali festejando, agradecendo a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus tinha dado, para alimento dos levitas e para alimento dos necessitados. Era para isso o dízimo, comida. Você vem para Malaquias, por que Deus está irado? Porque os levitas, né, os sacerdotes do templo, eles estavam contaminados, eles estavam sendo injustos e eles estavam privando o órfão, a viúva e o estrangeiro do seu direito, que era do alimento, que era do dízimo. Agora, deu para vocês perceber o contexto de Malaquias? Veja que a forma como as igrejas interpretam Malaquias hoje está totalmente diferente do que a Bíblia está dizendo. Mas por que isso acontece? Por causa da maldição da teologia, que ensina hoje que você pode ler 2, 3 versículos isolados e interpretar eles do jeito que você quer. Aprendam uma coisa, pessoal. Vocês querem entender a Bíblia? Para com esse negócio de ficar lendo versículo isolado. Para com isso. Leia o contexto todo. No mínimo, para você entender um texto, no mínimo, você tem que ler o capítulo anterior, o capítulo atual e o capítulo posterior, para você começar a entender. Mas o meu conselho para vocês é o seguinte: vocês querem estudar um texto bíblico? Começa lendo o texto todo, a carta toda, o livro todo.
Quer entender o que Malaquias 3:10 está dizendo? Começa a ler Malaquias a partir do versículo, a partir do capítulo 1. Porque se vocês verem o capítulo 2, Deus está fazendo uma chamativa nos sacerdotes, e eu nunca vi pastor nenhum pregando Malaquias 2. O dia que eu preguei Malaquias 2 na igreja, cara, eu me ferrei de verde e amarelo. A mesma coisa de eu catar uma caixa de abelha e ir lá e enfiar a mão dentro da caixa de abelha. Foi o meu fim ao pregar Malaquias 2. Né? Por que Malaquias 2 fala? Ó, e agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não o colocardes no vosso coração para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, sim, já as tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Eis que eu corromperei a vossa semente e espalharei esterco sobre as vossas faces. Deus está falando para os sacerdotes, ó, se vocês continuar nessa sem vergonhice de vocês aí, nesse pecado de vocês, o sacrifício que vocês fazem aí, eu vou pegar, na Bíblia tem uma linguagem mais culta, né, tá falando de, algumas versões trazem estrume, outras versões trazem aqui, né, esterco, mas o português claro Deus fala assim, eu vou pegar a bosta desse sacrifício que vocês fazem aí e vou jogar bosta na cara de vocês. Tão irado que Deus estava com os sacerdotes do templo. E aí no versículo 3, Deus vem e fala que vai purificar quem? Os levitas, os sacerdotes, os filhos de Levi, os sacerdotes. Então você vê que a chamativa aqui não era somente para o povo de Israel, mas era principalmente para os sacerdotes, os levitas. Então, por favor, pessoal, a partir de hoje, para de ficar alimentando vagabundo. Para. Se você frequenta uma igreja em que o pastor trabalha para viver igual todo mundo e ainda pastoreia a igreja por amor, e o dinheiro que entra na igreja é para ajudar uma assistência, é para pagar a consulta médica de uma família necessitada, é uma igreja que mantém um asilo, que mantém uma clínica, que ajuda os necessitados, aí, cara, assim, o conselho que eu te dou, se você puder dar metade do teu pagamento para essa igreja, você dá. Se é uma igreja que o pastor trabalha fora igual todo mundo, cuida da obra de Deus por amor, tá? É igual todo mundo. E o dinheiro que entra é revertido exatamente para o evangelho de Cristo, cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, aí, meu amigo, eu te aconselho, quanto mais dinheiro você puder dar para essa instituição, você dê. Agora, se você é de uma igreja que pega teu dízimo, pega tua oferta, ainda fica fazendo campanha do quilo no final do mês, para arrecadar uns alimentinhos lá, montar uma cesta basiquinha lá para dar pros outros, e não tá pegando o dinheiro e revertendo pro órfão, pra viúva, pros necessitados, uma coisa que eu vou te dizer, esses pastores naquele grande dia vão ter que dar conta perante Deus dessa mentira que eles estão pregando. E você que fala assim, eu faço a minha parte, eu dou o dízimo, se o pastor roubar, o problema é dele, você é cúmplice. Você é cúmplice. Você vai ter que dar conta diante de Deus também. Tá? Porque tem um monte de vida aí fora morrendo, doente, enferma, cancerosa, drogada, que poderia as igrejas se reunir, montar uma clínica, um hospital, uma escola e dar dignidade para a sociedade, porque é isso que o Evangelho de Cristo faz. Ele veio para trazer para a sociedade dignidade. Por isso que as igrejas no Brasil não pagam imposto. Então, ao invés de você ficar dando dinheiro numa igreja que só paga salário pro pastor, que só paga plano de saúde pro pastor, o pastor fica andando o dia inteiro para lá e para cá de carro, e não faz a obra de Cristo, que é olhar pro órfão, pra viúva e pro necessitado, quando Cristo vier, além deles, você também vai ter que dar conta perante Deus. Você também vai ter que dar conta perante Deus. Porque dízimo não é dinheiro. Dízimo é comida. A Bíblia no Novo Testamento ela vai dizer para nós que cada um deve contribuir com aquilo que propuser no seu coração. Tá? Não existe dízimo no Novo Testamento.
Dízimo, essa lei aqui do dízimo, ela era para o judeu. Se você não é judeu, para você não serve. Eu acho muito engraçado essas igrejas, né, que falam que o sábado foi abolido, pode comer carne de porco, não tem problema nenhum. Não, Cristo é o fim da lei, Cristo cumpriu a lei. E o dízimo, não, o dízimo você tem que continuar dando. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, meu parceiro. Tá? Então, eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas. Quando o teu pastor chegar e falar assim, não, porque o dízimo é do Senhor. Tá, e você tá gastando dinheiro do Senhor como? Como que Jesus mandou gastar esse dinheiro? Tá aqui, ó. Mateus 25 e Tiago 1,27. Mandou gastar o dinheiro da igreja com o órfão, com a viúva e com o necessitado. Não foi pra ficar bancando luxo e pra pastor ficar andando de carro pra cima e pra baixo o dia inteiro pros otários ficar enchendo o bolso deles, não. Tá? Ah, nós vamos fazer uma festa, uma festividade aqui na nossa igreja. Aí chama lá um colega lá dos cambó do Judas lá. Vem, o cara prega 2, 3 dias na igreja e ainda vai embora e leva 1.000, 1.500. Não, é de praxe da nossa igreja dar uma oferta, abençoar o irmão que veio pregar aqui. Ah, vai pro esquinto dos infernos. Você e esse comércio gospel, esse comércio religioso teu, que isso não é igreja. Uma igreja que fica fazendo festividade, pedindo pros outros dar dinheiro, pra ficar enfiando dinheiro no bolso de pregador, pra pregador ir embora com dinheiro no bolso, cantor, tocador de violão, tocador de instrumento na igreja, enfiar dinheiro no bolso e ir embora, isso pra mim é vagabundice. Vagabundice isso daí. Tá? E vocês vão ter que dar conta perante de Deus de toda essa ladruagem perante a Bíblia que vocês estão fazendo. Que enquanto vocês ficam fazendo farra com o dinheiro dos outros na igreja, tem um monte de gente no mundo sofrendo, padecendo, que deveria ser socorrido pela igreja, que poderia estar levando a Cristo para as pessoas através da medicina, através do alimento, através da educação, mas não. É muito bom o crente, a bancada evangélica vir no congresso, porque eu sou contra gay, porque eu sou contra LGBT, porque não pode ficar ensinando isso nas escolas, porque na escola é lugar de aprender. Por que a tua igreja não monta uma escola então e coloca as crianças e dá um ensinamento bíblico para as crianças? Por que a tua igreja não monta uma escola pública, bota as crianças lá dentro, tira as crianças do meio da comunidade que está aprendendo a usar droga, que está aprendendo um monte de porcaria, coloca a criança lá para ensinar valores, para ensinar ética, moral e dar uma profissão digna para aquela criança um dia da manhã ser um pai de família decente. Mas não, as igrejas não fazem isso. Arrancar dízimo, arrancar dinheiro dos outros é fácil. Mas fazer o que Cristo mandou, ninguém quer. Ai de ti. Ai de ti. Pastor que não pastoreia. Mestre que não ensina. Ai de você. Naquele grande dia, se você não se arrepender nas palavras de Deus aqui, ó, através de Malaquias, Deus vai te purificar no fogo. No fogo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido sobre essa questão do dízimo. Que vocês parem de ser otários. Pare de ficar dando dinheiro para encher barriga de vagabundo. E use o seu dinheiro para ajudar instituições que verdadeiramente estão levando o evangelho de Cristo. Sabe que, uma dica que eu vou dar para vocês. Pega o seu dízimo agora, hoje, esse mês, e deposita, entra na internet e pesquisa instituição Portas Abertas, tá? Entra lá, imprime um boleto com o valor que você vai dar de dízimo e manda para eles lá, porque eles sim estão socorrendo cristãos na África, estão socorrendo cristãos no Iraque, no Irã, em locais que os cristãos estão sendo mortos, eles estão indo lá, eles estão ajudando os cristãos refugiados, estão imprimindo Bíblia e mandando de avião, jogando de avião de paraquedas lá na Coreia do Norte. Eles sim estão fazendo o evangelho de Cristo. Então, você quer dar dízimo? Manda pro Portas Abertas. Portas Abertas não tem nada comigo, tá? Eu não tô aqui
incentivando ninguém a pegar o seu dízimo e dar para eles lá. Porque, não, eles nem me conhecem, eles nem sabem que eu tô fazendo esse vídeo, que eu tô falando isso daqui. Isso daqui é uma coisa minha. Mas se você quiser um conselho meu e quiser que o seu dinheiro seja empregado para o reino, para de dar em igreja para vagabundo e começa a mandar pro Portas Abertas, que lá sim eles pregam o evangelho de Cristo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima aula. Valeu!